gostaria de pedir que vocês pegassem o livro didático de vocês na página 50 e 51 para vocês observarem a página, né? Fazer uma leitura das imagens, né? E fazer uma leitura dessas duas páginas. Nós vamos, o slide, eu comecei o slide da página 52. Então, na página 52, vamos ver o que está sendo misturado, né? Então, vou pegar Vamos começar a pegar um laser para a gente começar a nossa leitura. Mário está ajudando seu pai a preparar um bolo. Veja a receita que eles estão seguindo. Bolo simples. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, né, 2 ovos, 4 colheres de sopa de óleo, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo. Separe o fermento. Na batedeira, bata os demais ingredientes por aproximadamente 5 minutos. Retire a tigela da batedeira, junte o fermento e misture-o cuidadosamente com 1 colher. Despeje a massa do bolo em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Então, nós vimos aqui, temos algumas ilustrações aqui. Mário e seu pai misturaram os ingredientes utilizando uma batedeira de bolo, né? Então, olha só, eles começaram a utilizar eles começaram a misturar os ingredientes na batedeira, né? Após a mistura, formou-se uma massa que colocaram no forno para assar. Depois de 35 minutos, o bolo já estava pronto para ser consumido. Então, foram as etapas e tem a ilustração de cada etapa, né? Então, nós vamos responder essas perguntas e que elas não precisam ser respondidas por escrito, né? Então, é somente para a gente analisar, fazer uma análise e responder oralmente. Quais ingredientes foram misturados acima, né? Então, nós podemos, vocês vão ver quais os ingredientes necessários para o bolo, né? Então, foram os ingredientes que foram misturados. Por exemplo, leite, óleo, ovos, trigo, sal, fermento. Qual o produto final? Qual foi o produto final? O que saiu dessa mistura, né? Então, saiu o bolo. Em muitas situações, a gente vai continuar aqui, em muitas situações de nosso cotidiano, misturamos diversos materiais para obter um outro final. Então, assim, nós vamos começar a ver, né? O tema lá é misturas no dia a dia. Nós vimos na página 50, misturas no dia a dia. Então, nós vamos ver que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós sempre misturamos muitos, né, alguns ingredientes, misturamos para formar um outro produto. Então, quais ingredientes você deve misturar para preparar uma limonada? Escreva no espaço abaixo. Então, o que é que nós usamos para preparar a limonada? O suco de limão, né? Porque se é uma limonada, a água e o açúcar. Então, qual o produto? A limonada. Nós usamos água, açúcar e o suco de limão. Vamos para o nosso próximo slide. Olha só. Quando misturamos 2 ou mais materiais, obtemos uma mistura. Em algumas misturas, conseguimos perceber quais são os materiais que as compõem, né? Então, algumas misturas, mesmo misturando, a gente consegue observar os ingredientes, reconhecer aqueles ingredientes, né? No bolo, por exemplo, são utilizados diferentes ingredientes, tanto sólidos, a farinha de trigo, o açúcar, quanto líquidos, né? O leite, o óleo. E quando misturamos, geralmente não é possível diferenciar todos os ingredientes. Já no preparo de uma salada de frutas, é possível reconhecer cada uma das frutas utilizadas, não é, gente? A gente consegue, na salada de frutas, né, a gente só faz aquela mistura e a gente pode observar. Então, aqui a gente pode observar maçã, né, banana. Nós podemos, só pela ilustração a gente já consegue. Quais frutas você identifica na salada de fruta acima? Então, você também vai procurar, né? Aqui tem, procure comer frutas e manter uma alimentação saudável, né? Então, nós sabemos que as frutas são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Não é somente na cozinha que podemos encontrar misturas, sim, né? Não é somente na cozinha, mas a cozinha como exemplo, porque realmente é um exemplo prático do nosso cotidiano que a gente está o tempo todo fazendo, né?
Você já observou a roda de um carro? Algumas rodas de carro, como as de liga leve, parecem ser feitas de um único material, mas na realidade são compostas de alguns metais que se misturam quando aquecidos e em seguida são moldados, né? Então, se você observar a roda, vai ver que parece que é um material só, mas são misturas, né? Então, esses aí não é possível, são misturas que não é possível a gente ver, né? Os componentes nesse caso, né? O ar atmosférico também é constituído de vários gases, mas nós não conseguimos vê-los. Realmente, a gente não consegue. Então, cite 3 exemplos de gás. Nós temos o gás carbônico, o oxigênio e o nitrogênio, né? Que faz parte alguns gases que faz parte dessa mistura. Então, vamos continuar aqui. Para estudar as misturas, a professora de ciências de Francisco realizou a seguinte atividade com os alunos. Primeiramente, eles providenciaram 2 copos plásticos transparentes com água, uma colher de chá com açúcar comum e uma colher de sopa com óleo. Em seguida, misturaram açúcar comum à água de um dos copos e observaram o que aconteceu. Então, veja bem, se a gente misturar, né, nós pegarmos e misturarmos o açúcar, a gente misturar bem, a gente vê que ele dissolve, né? Então, ele é solúvel. O que dissolve, ele é solúvel, né? Solúvel na água. Ele dissolveu, é solúvel. O que você acha que acontecerá quando a professora misturar o açúcar com a água? Depois realizaram o mesmo procedimento com o óleo e observaram o que aconteceu. Em sua opinião, o que aconteceu quando misturaram o óleo e a água? A água é capaz de dissolver algumas substâncias. Na atividade mostrada acima, os alunos puderam observar que o açúcar comum, quando misturado à água, é dissolvido. Nesse caso, não é possível visualizar o açúcar e a água separados, né? Não dá pra gente chegar e ver, se você chegar a ter um copo com água de açúcar, né? Água com açúcar, a gente não observa, não consegue separar. O óleo, quando misturado à água, não é dissolvido. Nesse caso, podemos distinguir o óleo e a água. Então, a gente consegue observar, né? O óleo e a água, a gente consegue ver essa diferença, né? A água é conhecida como solvente universal, né? Então, ela é um solvente, porque você coloca os produtos lá, muitos produtos são solúveis, são dissolvidos, pois dissolve várias substâncias. Então, a água ela é conhecida como um solvente universal, né? Um solvente universal, que dissolve a maioria, né? Dissolve várias substâncias. Vamos começar. Os materiais que são dissolvidos pela água são solúveis em água. E os que não são dissolvidos são chamados de insolúvel em água. Na atividade que a professora de Francisco realizou, o açúcar Aí aqui nós temos esse espaço, vocês vão completando. Aproveita e vão completando. O açúcar é solúvel em água e o óleo Então, o açúcar é solúvel ou insolúvel? Nós vimos que o açúcar é solúvel, ele dissolveu. E o óleo? Então, vocês vão preencher aqui. Converse com os colegas sobre como Francisco e seus colegas poderiam separar os componentes da mistura de água e açúcar, ou água e óleo. Então, vocês vão... claro que essa discussão a gente não pode fazer ela junto presencialmente, né? Na prática, vamos ver, a água dissolve qualquer quantidade de materiais que for misturado a ela. Para descobrir a capacidade de água em dissolver o sal de cozinha, realize a atividade a seguir. Então, aqui nós temos um exemplo de atividade prática. Materiais: 100 ml de água, sal de cozinha, copo transparente e uma colher de sopa para medir, né? Olha só. Caso o copo utilizado seja de vidro, tenha cuidado ao manuseá-lo. Então, ainda é um cuidado para a gente ter. Não é porque o vidro ele pode quebrar, então é porque está falando para você, direcionada essa atividade a você, aluno. Coloque a água no copo e adicione uma colher de sopa de sal de cozinha. Misture bem e observe a mistura.
Repita esse procedimento até colocar 6 colheres de sal de cozinha na água. Então, assim, é uma sugestão de atividade de experimento, né? Como a mistura ficou depois das 2 primeiras colheres de sal de cozinha e depois da sexta colher de sal de cozinha, explique o resultado dessa atividade. Então, isso aqui só é possível responder a partir do exemplo, né? De fazer o experimento mesmo. Soro caseiro. É uma coisa que eu tomo muito, assim, eu tomo sempre que eu tenho algum problema, né, intestinal, eu tomo às vezes que eu fico sem apetite, porque às vezes eu já tive algum problema de ficar sem apetite, não consegui comer, me alimentar bem, então eu tomo, eu sempre faço em casa e costumo tomar, é muito bom o soro caseiro, ele ajuda também e eu faço muito para tomar, eu tomo quando eu preciso, né? O soro caseiro é uma mistura preparada com água, sal e açúcar, utilizada para combater a desidratação. Ele deve ser oferecido para prevenir a desidratação ou quando aparecem seus primeiros sintomas, né? Então, eu sempre, assim, quando eu tenho algum problema intestinal, eu costumo tomar, né? Eu costumo tomar o soro, eu costumo oferecer também para minha filha, porque não faz mal, né? Então, não é uma coisa que faz mal, né? Uma das principais causas da desidratação infantil é a diarreia. No entanto, é importante saber que o soro caseiro não vai interromper a diarreia, mas sim vai repor o líquido perdido pelo corpo. Então, assim, tem que dar o soro, mas tem que ir ao médico, né, e tomar remédio também, porque ela só vai fazer, o soro vai fazer só esse papel de repor o líquido, mas não vai, ele não é um remédio, né, dizendo assim, o soro é o remédio, não, ele é só para manter. Muitas vezes, quando eu tenho algum aluno na escola que tem problemas, às vezes o aluno tem problemas intestinal, né, estomacal, às vezes fica vomitando, eu sempre costumo ir lá na cantina e fazer o soro, porque justamente para isso, para não piorar a situação, né, para o aluno não ir desidratando. Então, vai sendo como se fosse assim, um cuidado paliativo, só para até procurar o médico para tomar um remédio mesmo. Vamos lá. Por isso, além de tomar o soro, é necessário se alimentar adequadamente e procurar um médico, né? Então, isso é muito importantíssimo, alimentação e procurar um médico. Para facilitar o preparo do soro caseiro, existem colheres de medida que são distribuídas gratuitamente nas unidades básicas de saúde. A colher de medida indica as quantidade de sal e açúcar que devem ser utilizadas para o preparo do soro caseiro. Então, essa colherinha ela já é própria, né? Feita com essa medida, nessa medida certinha que o aluno pode que a gente, né, no caso eu falei aluno porque eu tenho costume de fazer, já fiz na escola, né, então de vez em quando eu preciso fazer, né, mas eu costumo fazer numa base, né, mais ou menos porque na escola eu costumo fazer, às vezes eu não mexo nessa colherinha, né. Nós temos aqui sal e açúcar, então tem a medida para o sal e a medida para o açúcar. Colher de medida para preparo de soro caseiro, né, então aqui nós temos procure ingerir água várias vezes ao dia, então gente, voltando à questão da desidratação, tem pessoas que não tomam água. E a água, ela é assim, a gente fala assim, a água é vida. Por quê? Você precisa, a sua saúde depende não só de alimento, não basta você só comer, né? Então você tem que ingerir líquidos, né? Ingerir principalmente água, né? A água é o nosso... Nós temos que tomar água várias vezes ao dia e não só esperar ficar com sede, não tem que saber que a gente precisa tomar água. Então vai brincar lá fora, leva uma garrafinha com água, porque às vezes fica brincando tão entretido que não quer nem vir, né? Não quer entrar para tomar água, então já leva a vasilhinha com água para tomar, né? Então não pode, nos momentos, principalmente durante dias quentes, né? Nós temos que ingerir bastante água, uma quantidade boa de água. Misture, olha só, misture essa medida de sal em um copo de água filtrada ou fervida. Em seguida, misture 2 medidas de açúcar no mesmo copo. Então, essa é a receita para
o soro caseiro. O soro deve ser ingerido em até 24 horas após o seu preparo. Então, todos os dias tem que ser feito um novo soro para tomar, né, gente? Aí nós temos a nossa atividade. Vocês têm a atividade na apostila, né? Então, vocês vão fazer o nosso PET, apostila, como alguns chamam. Então, às vezes a gente fala PET, às vezes a gente fala apostila, é o mesmo, né? Então, vocês vão estar respondendo a atividade. Olha só, marque um X nas imagens em que é possível identificar facilmente os componentes de cada mistura. O café é possível a gente identificar, né? É possível a gente estar vendo, né? O granito aqui, ó, a gente consegue observar, né? Agora, o café você não consegue, você consegue ver só que ele está escuro, né? A gente não consegue identificar, olhar e ver os ingredientes, né? A mistura de água e areia, olha, visivelmente. Objeto de aço inoxidável, a gente só vê aqui um componente, né? A gente não consegue enxergar os outros componentes. Então, vocês vão marcar com X quais os que a gente consegue enxergar. Observe a imagem abaixo. Então, nós vimos um cesto com pães. Cite alguns ingredientes que são utilizados no preparo de pães. Então, nós sabemos o quê? O que a gente pode citar como exemplo, né? Vou colocar alguns, vocês podem citar mais. Eu vou citar 2, né? Então, vou citar farinha de trigo, sal, e vocês podem citar mais, né? Após o preparo dos pães, conseguimos identificar facilmente todos os ingredientes utilizados em seu preparo? Por quê? Veja bem, nós conseguimos? A nossa resposta vai ser não, não conseguimos todos os ingredientes. Nós conseguimos identificar facilmente todos os ingredientes? Não. Por quê? Então, nós vamos ver o porquê, né? Olha só, além de quando eles são misturados, né? Porque foram misturados e além disso, né? Passou por um processo de uma alteração ao ser aquecido, né? Quando foi assado, foi misturado, assado, então os ingredientes passaram por um processo de alteração, né? Então, é possível identificar facilmente? Não, né? E por quê? Porque foram, além de misturados, passou por um processo, né? Foi aquecido, então passa por esse processo de alteração. Nós podemos pensar nesse ponto, né? Vamos lá. Observe ao lado a orientação destacada presente em uma embalagem de suco. Então, vamos lá. Olha só qual é a orientação. Agite antes de usar. Sacudir assim, né? Vamos agitar antes de usar. Em sua opinião, por que esse produto deve ser agitado antes de ser ingerido? Então, vocês vão pensar e vão responder essa questão aí. Olha só, Vitor preparou uma caneca de chá. Para isso, ele ferveu um pouco de água em uma chaleira e, em seguida, adicionou folhas de erva mate trituradas e açúcar, né? Em seguida, com o auxílio de uma colher, agitou o conteúdo e esperou por 5 minutos. Antes de beber o chá, Vitor passou o conteúdo por uma peneira. Então, foi o processo que ele fez, dele ter feito o chá, né? Vamos observar agora as questões. Quais ingredientes da mistura ficou retido na peneira? Essa você vai responder, né? Então, quais foram os ingredientes que ficou lá retido na peneira? Nessa situação, identifique, né? Então, vocês vão identificar qual componente é solúvel na água e qual é insolúvel na água. Então, vocês vão identificar, né? Não é só, vocês vão vocês vão identificar como? Colocando o nome. Qual foi o componente solúvel na água? E qual foi o insolúvel, que não dissolveu, né? Que ficou na peneira, ele não dissolveu na água. Então, vocês vão escrever o nome dele aqui, o insolúvel, o que não dissolveu, e o solúvel, o que dissolveu na água, certo? Então, essa é a nossa aula, né? Então, se vocês precisarem de mais auxílio em algum ponto, em alguma questão, quiser discutir, debater, comentar, vocês podem chamar lá no grupo, pode expor a questão lá no grupo, a gente pode conversar ou pode chamar no PV também que a gente responde, certo? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.